Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. Nós estamos batendo um papo com o Vitor Bertoncini. No último episódio ele contou um pouco sobre a história, sobre a trajetória dele, os temas que ele é mais procurado. E nesses temas surgiu aí um pouco dessa cultura customer-centric, né, que é basicamente colocar o consumidor no centro da estratégia do negócio. Vitor, você como diretor de marketing da Raia Drogasil, você é responsável aí por um dos maiores CRMs do Brasil, né? Então, com certeza, tem muita propriedade para falar sobre CRM, sobre cultura, sobre customer centric. E a ideia desse vídeo é a gente entender basicamente como criar uma cultura customer centric. Legal, irmão. Obrigado pela pergunta. Acho que é um dos temas que tem vindo mais para a mesa, né? Tanto nas mentorias como quando eu interajo no mercado, né? As pessoas perguntam bastante sobre consumer centricity. A Raia Drogasil hoje, né? É um dos maiores varejos do Brasil, uma das maiores empresas também. A gente tem alguma coisa perto de 40 milhões de clientes. Então, é um dos maiores CRMs mesmo do Brasil, né? Perde basicamente para telefônicas e bancos. Mas no varejo, de fato, é muito forte, é muito grande, né, e a gente vem trabalhando muito forte também em todos esses dados, em como organizar os dados, em como colocar o consumidor no centro. E eu acho que tem um ponto interessante, do ponto de vista de gestão, da teoria da gestão, né, a teoria da estratégia, ela começa lá atrás, anos 60, muito focada em excelência operacional, né, e ela anda até quase anos 80, assim, né, trabalhando muito. Então, basicamente, quem oferece um bom trabalho, né, e com muita eficiência de custo, eficiência logística, ganha o jogo, né. Ali nos anos 80, vem o Michael Porter, né, e ele coloca, até aqui nos meus livros, tenho 2 livros do Porter, que são as bíblias, né, Estratégia Competitiva, Vantagem Competitiva, acho que todo mundo que estudou aí, anos 90, enfim, usou muito Porter. E basicamente a Bíblia da estratégia, que é o Porter que faz, ele fala da estratégia competitiva, e aí as 5 forças de Porter e tudo mais. E uma coisa interessante das 5 forças de Porter é que o que está no centro da estratégia não é o consumidor, é o concorrente. Então você sempre olha o concorrente, faz sua estratégia baseado no que o concorrente está fazendo, né? Isso é interessante, porque é uma teoria que ela domina, né, a administração durante algumas décadas. E começa a mudar isso muito fortemente a partir da década de 2000, né, quando entram, né, os grandes marketplaces, talvez a Amazon, né, que se coloca como a companhia mais consumer-centric do mundo, muda muito esse jogo e coloca de fato o consumidor no centro, e toda essa transformação digital, enfim, acesso a cloud, permite que as startups tenham acesso à tecnologia e comecem de fato a oferecer serviços, né, e produtos e sanarem dores que existem, né, e aí sim a gente começa a ver o consumidor no centro. Por que eu estou falando um pouquinho sobre teoria de administração? Porque quando a gente pensa numa empresa incumbente, uma empresa que é um pouco mais, que tem mais história, né, por exemplo, passei por 2 empresas com mais de 100 anos. Cara, imagina que a teoria de administração, ela dominou, né, a gestão dessas companhias durante décadas e décadas e décadas, sem o consumidor no centro, né? Então, por mais que você tenha empresas que dominam, empresas que têm uma percepção de valor, uma percepção de marca muito boa, muitas vezes, se você entra mesmo no âmago, né, de como as pessoas tomam decisão, como as pessoas são remuneradas, como os executivos quais são as metas, né, dos executivos, você vê que tem pouca ciência, né, baseada em consumidor, né. Então, isso é uma coisa, esse é um panorama importante para falar, porque a partir dele, quando você vem para trazer a consumer centricity para uma empresa incumbente, você tem que quebrar algumas barreiras, né, você tem que quebrar alguns dogmas culturais, né. Então, acho que esse processo de colocar o consumidor no centro, eu sei, assim, sempre, eu já fiz isso em algumas empresas, e naturalmente tem que começar sempre pela alta liderança, a alta liderança precisa acreditar nisso, né? E a gente precisa reorganizar os processos e indicadores da companhia para que o consumidor de fato seja
o grande indicador, né? Os indicadores sempre apontem para que o consumidor seja ouvido antes, né? E todas as decisões sejam tomadas com base nele. E aí eu acho que tem talvez duas grandes métricas assim, né? Que a gente pode falar aqui que ajudam a gente a transformar uma cultura em consumer centric, né? Tem uma métrica que é a métrica de satisfação, né? Então, acho que a gente tem várias empresas que usam o NPS, por exemplo, mas existem outras métricas que também estão atreladas. Então, o quanto o teu consumidor recomenda o seu produto ou serviço, essa claramente é uma métrica de consumer centricity, tá? Então, trabalhar para colocar sensores nesses lugares, né, atrelar isso à remuneração, atrelar investimento a isso, tudo mais. Esse é um primeiro pedaço. E um outro pedaço é você medir o lifetime value do consumidor, né? Quanto que aquele consumidor volta para consumir contigo, né? E isso é uma coisa, parece que é trivial, mas não é nada trivial, né? Você precisa mudar às vezes você tem que mudar muito a estrutura de dados da companhia, você tem que mudar drasticamente o trabalho cultural, né? Mudar a cultura de liderança da companhia, e aí todo esse trabalho, em geral, leva algum tempo, né? Às vezes alguns anos, para que isso de fato aconteça. Mas quando acontece, cara, é uma coisa meio mágica, assim, sabe? Porque de fato você muda drasticamente o jeito das pessoas atuarem, e todo mundo atua mais feliz, porque você fala, legal, eu não estou só querendo bater a meta, não quero só meta financeira, né? Eu quero encantar o cliente, né? E naturalmente você tem um give back, a gente falou um pouquinho de give back, né? Nos outros episódios ali, sobre a mentoria, né, mas também o fato do consumidor te reconhecer como uma marca que pensa nele, que acredita nele, que investe nele e tudo mais, e ser grato a você, isso gera uma energia positiva incrível na empresa, e naturalmente, né, gera muito mais ação e um trabalho mais coletivo, mais bacana, né, mais positivo para todo mundo. Pô, sensacional. No nosso papo aqui, eu fui lembrando aqui de outras conversas, de outros episódios também do canal Conselho Certo, e a gente tem também como especialista na BitHub o Tomás, né? Tomás Duarte, que é fundador e CEO da Track, que é uma das maiores plataformas aí de métricas de experiência do cliente, sucesso do cliente aí do Brasil, e também já está aí fora do Brasil, né? E uma fala super legal dele, que você acabou falando aqui em outras palavras, mas que é o que talvez convença a maioria das empresas a realmente investir em experiência, em ter uma boa NPS, que é basicamente, ele falou que NPS aumenta faturamento, né? Então, no final das contas, as empresas existem para dar lucro, isso é super natural, e a gente mostrar que NPS aumenta faturamento, que uma boa experiência, que um sucesso do cliente, que um cliente satisfeito aumenta o ticket dele, indica para outros clientes, é muito legal, e talvez seja até uma dica aí para quem quer quebrar paradigmas nas empresas atuais. Eu sempre gosto de falar muito que a melhor forma de convencer alguém é através de resultado, né? Então, pô, fizemos isso, tivemos esse resultado. E aí a gente tem também aí um resultado, além do resultado tangível, né, que é no aumento de faturamento, aumento do lucro e etc., a gente tem um resultado intangível, né, que é uma maior satisfação do cliente, um clima melhor, né, até nos estabelecimentos, e até um clima melhor na equipe. Eu queria saber como que foi essa experiência sua aí. Eu imagino que nesses 3 anos a gente viveu aí grandes mudanças, né? O mundo está se transformando muito rápido e a Raia Drogasil está atenta aí às mudanças. Eu queria que você contasse um pouco desses resultados, né? Tanto os resultados tangíveis quanto os intangíveis. Não, bacana. É legal falar, né, que a Raia Drogasil, assim como todas as empresas centenárias, né, elas não estão aí à toa, né, não estão há 100 anos, né, e a Raia Drogasil, no caso, líder de mercado, né, está em 23 estados, a gente deve fechar todos os estados e Distrito Federal esse ano, né, vão ter operação em todos, 2.300 lojas, né, 45 mil funcionários, um faturamento aí acima de 20 bi, ou seja, é um colosso, né? Então não dá para falar que a empresa não tinha o consumidor no centro, né? Obviamente sempre teve, né, o consumidor muito no centro, mas eu acho que talvez o que mudou, né, foi que a gente trouxe o consumidor para a conversa, né? Então a gente fez algumas coisas interessantes lá. A primeira coisa, a gente começou a mapear as jornadas, né? A gente entendeu quais eram os consumidores, né? Hoje em dia se fala muito sobre as personas, né?
Então, não só uma segmentação baseada em categoria, ou região, né, ou loja, a gente começou a entender perfis de clientes mesmo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, eu sou pai, né? Tenho um filho de 1 ano e 8 meses, então, assim, ele usa fralda, né? Assim, eu gasto um monte, né, em farmácia. Então, opa, peraí, essa aqui é uma persona, né? O pai e a mãe é uma persona. Então, vamos pegar o pai e a mãe. E a gente começou a entender a jornada do pai e da mãe, né? E não uma jornada só pensando na farmácia, né? Mas pensando na vida do consumidor mesmo, né? Legal, o que é legal, o que é bacana na vida de um pai e de uma mãe, o que é ruim, como que é um dia, né, típico de cuidar do filho e tudo mais. E aí a gente começa a trazer, a gente começa a humanizar, né, dar rosto, dar cara, dar nome, né, para as estatísticas. E isso traz para a gente uma visão mais tangível, né, e mais humana das coisas, e isso gera também, né, na companhia, uma vontade de resolver aquelas dores, né. Então, o que a gente fez? Com base nessas jornadas, a gente achou as dores que a gente poderia endereçar, seja com o core business atual ou com o que a gente já tem de negócio, seja com expansão do negócio. De repente tem coisa que hoje eu não faço, mas também ninguém faz e está lá, tem uma dor latente ali que ninguém está resolvendo. Opa, posso criar alguma coisa, posso criar um produto novo, posso me aliar a uma startup, enfim. Então isso começou a alimentar o nosso pipeline de inovação, tá? Essa foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Então todo mundo começou a pensar no consumidor. A gente vai fazer uma campanha, a gente pergunta para o consumidor. Então hoje a gente tem alguma coisa ao redor de 20 estudos com o consumidor rodando simultaneamente, todos os meses, tá? E isso é uma coisa. Outra coisa foi que a gente, com base nessas pessoas, a gente conseguiu mudar, né, todos os KPIs e começar a partir do momento que eu classifico cada persona, né, cada pessoa, cada cliente meu em personas, eu começo a entender qual que é o movimento, né, de vínculo dessas pessoas comigo, né, desses segmentos de clientes comigo. Então eu vejo, né, se eu tenho, opa, eu estou crescendo o número de mães e pais comigo, os pais e as mães que compravam comigo continuam comprando, ou alguns novos chegaram, outros saíram, né? Naturalmente eu preciso fazer com que mais novos cheguem, mas os que estão não podem sair, eles têm que ficar. Então o que eu preciso fazer para que eles fiquem? Então isso tudo gerou, né, novos indicadores, e esses indicadores, eles são muito mais aderentes ao que as próprias pessoas acreditam, porque no final do dia, todo mundo que gere, né, uma empresa, que toma a decisão, né, que investe, enfim, que aperta botões na empresa para as coisas acontecerem, todo mundo é cliente também, né? E é uma coisa você tomar uma decisão baseada numa estatística, né, pura matemática ali, né, ou sei lá, não, venda de analgésico aumentou, diminuiu. É diferente de você falar de, poxa, estou encantando mais mães e pais. É muito diferente a motivação, né? Então, acho que o Halo Effect, o efeito, né, rebote dessa mudança, ela é de fato uma própria humanização da gestão, né? As decisões param de ser tomadas só pensando na grana, né, no resultado efetivo aqui do curto prazo, e a gente começa a falar, não, legal, talvez valha a pena eu segurar um pouco o resultado do curto prazo, mas no lifetime value, né, no longo prazo, isso vai vir muito maior, né, e não só por esses clientes que vão permanecer, mas também eles vão indicar para outros, né, então a gente troca um pouco a lógica, né, de uma coisa de curto prazo, né, e local, e focada no mês, aquela coisa toda, que é mais desumano, né, e a gente vai para uma gestão mais humana, uma gestão mais bacana, né, mais quente, né, e acho que isso é uma mudança bem importante, até psicologicamente a cultura reage muito forte a isso. Pô, sensacional. E o mais legal é que nessa conversa nossa aqui, acabou surgindo o tema inovação, né? Porque a partir do momento que a gente está focado no cliente, né? Focado em resolver problemas, em entender aquele cliente, isso pode levar até uma mudança no modelo de negócio, né? A Raia Drogasil, que era uma rede de farmácias e ficava, vamos abrir farmácia, vamos para tal lugar, vamos para tal estado. Ela chega e fala, opa, peraí, vamos entender esse cara, vamos entender qual é o nosso propósito e vamos fazer negócio focado em resolver o problema desse cara, e não simplesmente em sair abrindo farmácia, né? E a gente deve bater um papo aqui antes dessa mudança no modelo de negócio, entendendo o cliente, entendendo o que esse cliente busca. E inovação está intrínseco aí nesse raciocínio. E, inclusive, o próximo episódio é para a gente falar sobre inovação, né? Sobre como criar
um ambiente de inovação e, principalmente, né, o maior desafio, como criar um ambiente de inovação numa empresa centenária, né, numa empresa tradicional e que vem aí com anos de história e de coisas que deram certo lá atrás e que provavelmente nos próximos anos não vai ser isso que vai levar ela para os próximos 100 anos, né? Mas por aqui, por esse episódio, nós vamos ficando por aqui. E, Vitor, muito obrigado. E no próximo episódio vamos falar sobre inovação, hein? Obrigado, irmão. Até a próxima.